Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 1 de outubro, e que nos diz o seguinte: o encanto do tempo encobre os abismos à volta das almas fracas dos homens. As leis terríveis e poderosas que incessantemente conduzem as suas vidas. Este pensamento nos fala sobre o perigo de deixarmos o tempo passar, de acharmos que o tempo tudo resolve, de acharmos que teremos todo o tempo do mundo, que as coisas surgirão em algum momento. Não podemos deixar a nossa vida correr ao sabor do tempo. Não podemos deixar passá-lo, matar o tempo, pois ele é uma oportunidade na nossa vida. Cada momento é irrepetível, cada segundo, cada minuto, cada hora da nossa vida não volta mais. E por isso a importância de sabermos aproveitar cada oportunidade, de podermos aproveitar o tempo como um aliado para a nossa transformação, para podermos encontrar caminho na nossa própria vida, para podermos nos transformar, para poder alterar aquilo que achamos que temos que melhorar, que temos que transformar. Então, pois não nos iludirmos com o tempo, não ficarmos à espera de um tempo que chegará e que não sabemos que oportunidades ele nos vai trazer. Então, pois, tornar do tempo o nosso aliado de transformação e de oportunidades. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 2 de outubro, pensamento de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: não há morte sem pecado, nem sofrimento sem transgressão. Pois, eu diria na continuidade do pensamento oriental que não há efeito sem causa. Pois tudo tem uma causa e tudo tem uma razão que origina a sua própria manifestação, a sua própria reação. E a morte, pois não há morte sem, de alguma forma, de pecado ou de ignorância. Já que podemos traduzir aqui a palavra pecado por ignorância, por erro. E quando nós erramos, pois de alguma forma, mais tarde ou mais cedo, vamos ter que passar por uma forma de morte, e não falo apenas a morte física de uma vida, mas vamos ter que passar por uma forma de morte, uma forma de aprendizagem, de passagem de um estado dessa ignorância para um estado de compreensão. Se diz, pois, que a própria morte de uma vida está ou tem como base, como causa, a nossa ignorância e a necessidade de uma nova oportunidade de aprendizagem, de compreensão, de passagem a um outro estado de entendimento. Se nós não necessitássemos de aprender, no fundo relacionado com muitos dos nossos erros, pois se diz que não viveríamos fisicamente e nem morreríamos, pois viveríamos numa eternidade de saber, de uma consciência plena. Assim como o sofrimento está ligado à nossa ignorância. Ou seja, não sofremos por acaso. O sofrimento tem sempre algum erro por detrás, uma transgressão, como diz o pensamento. Transgredimos alguma lei, ou no plano psicológico, no plano mental, no plano físico. E essa transgressão leva a uma forma de reequilíbrio.
E esse movimento que nos leva a reencontrar o equilíbrio, a encontrar a lei, é a sensação que nos produz de sofrimento. É como se fôssemos com toda a velocidade para um lado e houvesse algo que nos empurrasse em sentido contrário para que não nos despedaçássemos contra um abismo. E esse empurrão seria a nossa sensação de sofrimento, de irmos no movimento contrário através dessa força. Então, pois, este pensamento que nos deveria levar, de facto, a uma boa reflexão, porque muitas vezes consideramos que o sofrimento surge ou como castigo, ou como algo que cai sobre nós como um raio na vida, e este pensamento diz-nos precisamente o contrário, que somos nós o impulso, através desse erro, dessa transgressão, que iniciamos aquilo que será o sofrimento. E dessa forma podermos entender qual a causa e, simultaneamente, qual a lei harmónica que transgredimos. Então, pois, em ambos, quer as mortes ao longo da nossa própria vida, quer os sofrimentos, são oportunidades de entendimento da nossa ignorância e também entendimento das leis harmónicas, justas, belas, que no fundo compõem a própria existência para que ela não se decomponha, não degenere e dessa forma podermos ir encontrando o caminho da felicidade. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos selecionados por Blavatsky, e que para hoje, 3 de outubro, nos diz o seguinte: as ações dos homens estão divididas segundo o seu objetivo, em 4 categorias. Elas são inúteis, banais, vãs ou boas. Pois este pensamento é muito claro e deveríamos o ter bem registado em nós cada vez que vamos realizar algo, pensar qual a sua finalidade, a que é que se destina, se é uma ação inútil, uma ação vã, uma ação boa, uma ação má, a que é que realmente ela se destina. E isso nos ajudaria muito. Pensar sobre o objetivo de tudo aquilo que fazemos, no sentido de qual a sua finalidade. Isso nos daria uma pauta orientadora das nossas ações. Mas muitas vezes fazemos as coisas por impulso, por influências externas, por hábitos, sem pensar na sua finalidade. E enchemos a vida, muitas vezes, de esforços inúteis e de reações que tão pouco gostaríamos, porque cometemos determinadas realizações que não tiveram uma boa finalidade. Então, antes de agir, é importante pensar, é importante refletir. E isso é de facto muito importante, central, fundamental. Achamos muitas vezes que não vale a pena pensar sobre as coisas. É ir fazendo, caminhando, agindo, realizando. Mas é muito importante o pensamento. É por isso que a filosofia é das coisas mais úteis que existe na vida do ser humano. A forma de pensar bem, de refletir, de poder ter bem presente a finalidade das suas ações para que a finalidade da própria vida se encontre clara. Então, da próxima vez, ao agirmos, antes disso, pensarmos sobre qual
realmente a finalidade da nossa ação. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 4 de outubro, pensamento de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: o Sol origina o dia e a noite, o divino e o humano. A noite é para os seres dormirem, o dia é para desempenharem o seu dever. Pois, este pensamento fala-nos sobre a alternância dos movimentos, um movimento interno e um movimento externo. Há que sabermos na nossa vida conjugar estes dois movimentos. Isso significa, pois, um momento para refletir, um momento para a vida interior, um momento para podermos trabalhar de uma forma interna e através da reflexão, e um momento para agirmos, para cumprirmos com o nosso dever. Não podemos passar toda a vida a dormir, nem toda a vida somente em ação. Nem outra coisa aguentaríamos. Então, da mesma forma, na vida, necessitamos de refletir para bem agir e para podermos assimilar das nossas ações. Mas também não podemos passar a vida a pensar e a refletir. É importante passarmos à ação, cumprir o nosso dever. E o nosso dever está em relação com aquilo que temos consciência, com aquilo que sabemos, com aquilo que para nós é, de alguma forma, como que uma verdade, como que uma aprendizagem que possuímos em nós. Então, torna-se importante sabermos harmonizar a vida interior com a vida exterior ou com a ação. A reflexão com o cumprimento do nosso dever como seres humanos e do nosso dever para com a própria natureza, o próprio universo. E dessa forma, pois, vamos caminhando de um modo mais equilibrado e com uma dimensão preenchendo a outra. Como na filosofia oriental, pois, dentro do Yin nasce o Yang, dentro do Yang nasce o Yin. Dentro da reflexão nasce a ação, dentro da ação podemos fazer nascer a nossa capacidade de aprendizagem e de reflexão. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento para hoje, dia 5 de outubro, extraído de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: se estivéssemos convencidos de que nunca conseguiríamos endireitar os nossos caminhos tortuosos, persistiríamos nos nossos erros para sempre. Pois esse é muitas vezes o nosso problema. É não acreditarmos que podemos transformar, que podemos mudar. E dessa forma vamos permanecendo nos nossos erros e por vezes justificando com a famosa expressão que queres, eu sou assim, e deixamos-nos manter nesse mesmo estado. Quando acreditamos que podemos mudar, quando acreditamos que as coisas podem mudar, que a nossa vida pode mudar, que podemos endireitar o caminho que vamos traçando na existência, pois isso se vai tornando possível. Como dizia o fundador da Nova Acrópole, o professor Jorge Angeli Braga, não há impossíveis, mas sim impossibilidades. Pois não nos consideremos impossibilidades. Consigamos, pois, manter viva em nós essa imagem de aperfeiçoamento, essa imagem de correção. Termos alguma forma de exigência para conosco, em vez de direcionar para com os outros, de modo a querermos ser cada dia um pouco melhores, de acreditarmos que podemos mudar
e desse acreditar nos esforçarmos para realizar essa mudança em cada um de nós. Como dizia Gandhi, também, sê a mudança que queres ver no mundo. Não nos conformarmos com as coisas como elas nos apresentam e querermos começar essa mudança em nós próprios, em cada pedaço do nosso ser que achamos que tem que ser trabalhada, que tem que ser transformada, melhorada, endireitada. Então, pois, sonhar, acreditar que é possível cada um de nós ser melhor cada dia, em cada momento, em cada etapa da vida. Olá, vamos ao pensamento para hoje, selecionado de Joias do Oriente, pensamentos, máximas que Blavatsky retira da sabedoria oriental e que nos diz para hoje o seguinte: onde não há virtude e discernimento, o saber não pode ser semeado. Seria como uma boa semente em solo estéril. Pois, muitas vezes pensamos que o mais importante é termos acesso a muito conhecimento, a muita sabedoria. Este pensamento nos faz refletir sobre isso e que não chega a recebermos conhecimento. É necessário que ele encontre um solo fértil para se desenvolver. E que solo fértil é esse? É o nosso interior e também a nossa própria personalidade. No sentido de que, se não encontrar em nós esse campo de bondade, de pureza, de discernimento, ele não irá poder germinar. A única coisa é esse solo, esse nosso ser, essa nossa vida, se vai encher de sementes que vão se acumular sem nunca germinar. É importante, por isso, juntamente com o conhecimento, termos atenção e cuidado sobre a nossa própria transformação, no sentido de irmos sendo um pouco melhores, um pouco mais puros, com um pouco mais de discernimento, com um pouco mais de bondade, com um pouco mais de valores e de moral para poder utilizar bem esse conhecimento e ele encontrar um terreno fértil para poder germinar. Nunca o conhecimento, que é fonte de bem, de justiça, de beleza, de harmonia, se poderá desenvolver numa vida cheia de egoísmo, numa vida cheia de confusão, de ansiedades, de defeitos. Então, pois, não basta procurarmos conhecer, é preciso procurar nos transformar, eu diria ainda mais, nos transmutar de forma a que possamos, em nós, na nossa vida, fazer que esse conhecimento se torne útil e, dessa forma, poder se tornar um elemento vivo e de vida em cada um de nós. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 7 de outubro. Pensamento retirado de Joias do Oriente, pensamentos selecionados por Blavatsky e que para hoje então nos coloca a seguinte máxima: um professor é mais respeitável do que 10 assistentes, um pai do que 100 professores, uma mãe do que 1000 pais. Pois este pensamento aparentemente pode nos ser um pouco difícil, um pouco estranho de entender, mas podemos refletir sobre ele do seguinte modo: é que em vez de procurarmos 1000 formas, 1000 aspectos de ensinamentos, de conhecimentos espalhados entre muita ignorância, procurarmos aquilo que podemos encontrar
de valioso num só. Mais importante do que milhares de formas é encontrar algo que faz sentido na nossa vida e que nos pode transformar. Muitas vezes pensamos que é necessário ler muitos livros para extrairmos conhecimento. Mais vale um bom livro que chegue ao nosso coração, à nossa alma e nos transforme do que muitos e pouco transformadores da nossa vida. Muitas vezes pensamos que é preciso ouvir ensinamentos de muitos sábios ou de muitos filósofos, muitos mestres, para recolher muitos ensinamentos. Não é necessário. Mais vale uma só palavra que faz sentido na nossa vida, uma só palavra que faz sentido no nosso coração, do que 1000 palavras sem sentido. E isso já dizia Buda. Mais vale uma só palavra cheia de sentido do que milhares de palavras sem sentido. Então, pois, procuremos aquilo que mais nos pode dar. E dessa forma poupamos tempo. E vamos buscar algo que de facto pode ser muito mais rico para nós. Não termos sentido que está muito associado ao nosso tempo atual, de querer muita coisa. Não é importante o muito, é importante o essencial, e é importante o essencial para cada um de nós, de modo que uma só coisa tenha um poder enorme sobre a nossa vida, um poder enorme sobre o nosso pensamento, sobre a nossa forma de querer, de ser, de estar. Isso é o mais poderoso. Então, mais vale uma pedra preciosa do que muitos calhaus que pouco riqueza trarão para a nossa vida. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 8 de outubro, extraído de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: não deixes que um homem, mesmo que magoado, seja amargo, nem planeie uma maldade a outro. Pois, quando nos magoam, não devemos gerar em nós amargura, porque estamos a gerar um segundo mal. Se aquilo que nos fizeram pode ser um mal, gerarmos amargura em nós aumenta, amplia, duplica esse mesmo mal. É importante, de facto, não esquecermos as coisas da vida. Sim, não se pede que se esqueça as experiências da vida, mas sim que não se as recorde. Porque recordar é trazer ao momento essas vivências. E isso é transportar um peso, uma dor, uma ferida atrás de nós, que nos traz amargura, em que a vida aos poucos se vai tornando amarga sem sabermos porquê. E muitas vezes a nossa vida amarga surge precisamente dessa recordação. Ela faz parte da nossa experiência, por isso não podemos esquecer para que não se repitam erros. Mas outra coisa é a recordar, é trazê-la constantemente ao momento presente. E tão pouco que esse dano, esse mal que nos possa ter feito, que nos tenha magoado, leve a fazer o mal a outro. Isso é a coisa pior que nos pode acontecer, é fazermos aquilo que consideramos ter sido um mal. E isso nos acontece muitas vezes. Sentimos que algo é errado ou alguém nos fez algo de errado e vamos o reproduzir.
É, no fundo, pouco inteligente da nossa parte, ainda muito menos cheio de sentido, de amor e de humanidade. É importante que aquilo que sentimos como dor não vamos reproduzir, porque vamos ampliar, vamos dar continuidade a esse mal. Então, pois, aquilo que magoa deve ficar num tempo, numa experiência e deixarmos lá atrás para que não nos acompanhe e possamos continuar a vida de uma forma serena e ainda mais procurando o bem pela experiência que tivemos do mal. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 9 de outubro, e que nos diz o seguinte: não se é velho por se ter o cabelo grisalho. Qualquer pessoa, mesmo que jovem, desde que tenha sabedoria, é considerada mais velha pelos deuses. Pois a idade interior, a maturidade, o saber, não se mede pelos anos e tampouco pelos seus reflexos através dos cabelos brancos, através das rugas. A maturidade, a velhice da alma, se assim lhe quisermos chamar, se dá pela sua sabedoria, por aquilo que a anima, por aquilo que a fez, sim, amadurecer, crescer e se tornar, pois, capaz de utilizar a sua aprendizagem. Então, pois, mais que nos preocuparmos com as questões de físicas, de parecer mais jovem, mais velho, é bom nos focarmos na nossa alma e procurarmos entender em que ponto ela se encontra. Se é ainda uma alma criança ou uma alma madura, uma alma anciã. E procurarmos, de facto, querer chegar a essa alma anciã. Hoje valorizamos mais a juventude e talvez por isso não querermos crescer. As civilizações, as culturas tradicionais, como muitas do Oriente, pois o que mais admiravam era a velhice, o estado de ancião, porque isso representava realmente essa sabedoria. Então, aspirarmos a isso, não termos receio de crescer, de amadurecer interiormente. E essa é a verdadeira velhice da alma e aquela que, de alguma forma, transforma a vida numa Afrodite de ouro, numa juventude de entusiasmo que está associada ao ancião. Um pouco como os Janos, em que de um lado se encontra uma face de ancião e do outro a face de um jovem. Porque quanto mais velha é a alma, mais jovem se torna no seu entusiasmo para com a vida. Olá, vamos ao pensamento para hoje, 10 de outubro, pensamento de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: um homem sábio nunca deve recuar perante a honra ou perante o veneno. E deve estar sempre desejoso de desrespeito como se fosse ambrósia. Pois o homem sábio nunca foge das diferentes situações da vida, nem aquelas que possam ser agradáveis, nem aquelas que possam ser desagradáveis. Sempre, de alguma forma, ama as circunstâncias da vida, aquilo que a vida lhe traz como presente em cada momento, porque sabe que com todas elas pode aprender e que todas elas são uma expressão daquilo que é a própria vida. Então, nenhuma delas foge, porque nenhuma delas lhe pode verdadeiramente fazer
fazer mal. Na vida, nada, na verdade, tem como sentido fazer-nos mal. Outra coisa é o que os humanos fazem. Mas as diferentes circunstâncias da vida têm um propósito importante para nós. E mesmo que não entendamos exatamente qual o propósito, sempre devemos pensar nelas como excelentes oportunidades da vida. E levar, pois, como diz esta frase sobre este sábio, que leva a vida como se fosse uma ambrósia, ou seja, da qual todos os outros seres se podem alimentar. Podem, através dele, ter um pouco mais de contacto com o seu entusiasmo interior, com a sua exaltação espiritual, com a sua exaltação da alma, em busca, em contacto com esse mundo divino. Pois sermos um pouco como este sábio, não nos esquivarmos às circunstâncias da vida e procurarmos fazer da nossa vida uma inspiração, uma ambrósia que alimenta a alma dos seres que nos rodeiam. Olá, vamos ao pensamento para hoje, dia 11 de outubro, extraído de Joias do Oriente, pensamentos selecionados por Blavatsky da Sabedoria Oriental e que nos diz o seguinte: embora desprezados, adormecemos com bem-estar. Com bem-estar acordamos, vivemos com bem-estar neste mundo. Mas o escarnecedor sucumbe. Pois esta máxima, este pensamento, nos fala sobre a necessidade de não levarmos sobre nós próprios, na nossa alma, na nossa consciência, aquilo que pode vir como, e aqui simbolizado pelo desprezo, aquilo que pode vir de desprezo, de injúria exterior. Pois, se adormecemos tranquilamente, acordamos tranquilamente e vivemos tranquilamente. Não podemos deixar que aquilo que consideramos como injusto, como negativo, como mau, altere a nossa própria conduta e altere a nossa própria tranquilidade. É importante encontrarmos paz interior e que qualquer turbilhão externo não altere essa tranquilidade. Se por acaso ela faz sentido, então tão pouco também nos deve perturbar, mas sim levar ao nosso afinco para transformar aquilo que consideramos que afinal há uma razão de ser sobre essa injúria ou esse desprezo sobre nós próprios. Quer numa situação, quer noutra, justificada ou não justificada, sempre deve-se evitar que nos altere, nos perturbe. E, claro, quem mais se deve perturbar, e como diz neste pensamento, acaba por sucumbir, é aquele que pronuncia essa mesma injúria. Pois é nele que fica essa ideia, é nele que se gera como que um repercutir desse pensamento, dessas palavras que vão, de alguma forma, atormentando. Vai vivendo com isso, pensando sobre isso, alimentando-se desse veneno. Não deixar, pois, que ele penetre na nossa vida e que passamos, pois, a viver momentos perturbados, onde adormecemos de forma conturbada, acordamos perturbados e vivemos, pois, de uma injúria que não deveria nos ter alterado. Então, pois, procurar tranquilidade interior e, com essa tranquilidade, tomar as coisas de uma forma justa, com uma forma de discernimento,
de como atuar sobre esse desprezo ou sobre a injúria que pode vir sobre nós, e isso nos trará aquilo que é este bem-estar que nos fala, este pensamento no adormecer, no acordar e no viver. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 12 de outubro, e que nos diz o seguinte: não confies em atividades que possas dormir do nascer ao pôr do sol, porque através delas incorres em grande pecado. Pois, se temos atividades onde podemos dormir durante todo o dia, significa, pois, que elas não nos trarão nada de bom, de positivo. E este dormir é uma imagem, de alguma forma, alegórica, ou seja, atividades onde não possamos ter a nossa consciência desperta, aprender em cada coisa, estar nela. Quantas vezes não temos atividades onde começamos, terminamos e terminamos exatamente iguais a como começamos? Muitas vezes perguntando, já o fizemos, já passou? Porque não tivemos de verdade nessa atividade, apenas uma mecanização. E assim se passa muitas vezes em tantas atividades da nossa vida, onde passamos por elas sem que nada da riqueza traga a nós e à nossa vida. E isso leva a uma forma de inconsciência. E por isso o perigo de toda aquela atividade onde não estamos despertos, onde a nossa consciência não está presente, viva, aprendendo, conseguindo olhar e não simplesmente fazer, onde possamos com profundidade aprender de cada gesto nosso, de cada intenção, de cada finalidade, de cada coisa que realizamos e que traga connosco o nosso entusiasmo, traga a nossa alma presente a cada ação, como se fôssemos uns artistas da vida, onde temos atenção sobre cada traço que produzimos, sobre cada cor que colocamos na vida. Então, pois, não passarmos ao lado das nossas ações como se dormíssemos durante a vida e esperando somente acordar no final dela. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 13 de outubro, e que nos diz o seguinte: aqueles que preferem nadar nas águas da sua ignorância e ir ao fundo muito devagar, não precisam de empregar o corpo ou o coração. Só precisam de deixar de se mexer e, de certeza, se afundarão. Pois, se nós quisermos permanecer na ignorância e deixarmos afundar nessa ignorância, não precisamos de fazer nada. Simplesmente nos deixar ir nesse estado, inevitavelmente nos vamos afundando. É o que acontece quando não queremos perceber a nossa ignorância, não queremos perceber os nossos erros e queremos permanecer neles. E muitas vezes nos lamentando deles, mas nada querendo fazer. É como estarmos a afogar-nos e, em vez de tentarmos nadar, tentarmos manter-nos à tona, avançar, procurar terra firme, nos lamentarmos de que existam os oceanos, de que exista água, ou seja, lamentar das circunstâncias em vez de nos lamentarmos de nós próprios. Ou, esta palavra lamentar, um pouco metafórica, olharmos para nós
no sentido de sabermos que o problema está em nós e que temos que nos esforçar para sair desse mesmo estado. Então, pois, se queremos afundar, deixemos-nos estar na inércia da nossa vida. Se queremos não só sobreviver, mas querer nadar, querer sair desse estado, então, pois, ponhamos o corpo em movimento e o coração dirigindo as nossas ações. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 14 de outubro, e que nos diz o seguinte: assim como um homem a escavar chega à água, também um estudante celoso atinge o conhecimento. Pois temos que ser como este buscador de água. Temos que escavar em busca do conhecimento. E escavar dentro de nós próprios, como diziam os estoicos, onde reside uma fonte que emana sempre e sempre mais enquanto a formos escavando. Então, pois, não há que esperar que simplesmente a água brote das rochas em algum lugar, em algum momento. É preciso ir à procura dela. É preciso escavar dentro de nós próprios para encontrarmos o conhecimento, para encontrarmos a sabedoria. É preciso escavar dentro da própria natureza para encontrar esse conhecimento que reside no seu interior. É preciso escavar na própria vida, em cada momento, em cada situação, para encontrar a sua raiz de conhecimento, de sabedoria. E dessa forma vamos bebendo das águas cristalinas do conhecimento que são a fonte de toda a existência e aquilo que está por detrás de cada parte da manifestação. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 15 de outubro, e que nos diz o seguinte: um homem bom pode receber conhecimento até de um inferior, a maior virtude do mais baixo. Pois um homem bom, este homem bom com um sentido de humildade, pois pode aprender de tudo na vida. Na vida não há lugar algum, não há ser algum do qual não possamos aprender algo. Uns têm umas joias no seu tesouro, outros têm outras. Não podemos pensar que todas as joias são iguais em cada um de nós. Todos os valores, ou toda a potencialidade dos valores, do conhecimento, será igual em todos nós. E por isso, em cada um, podemos extrair uma enorme riqueza. Podemos aproveitar um enorme manancial de vivência, de consciência, de saber e de valores. Então, pois, um sábio não menospreza o valor que pode existir em cada ser e sabe que em cada um deles pode aprender algo. Sejamos, pois, este homem bom, este homem humilde e que, buscando o bem em todo o lado, o vai encontrar. Então, pois, não percamos qualquer oportunidade de um ser com o qual nos cruzamos. Em vez de olharmos para baixo ou de olharmos para cima, olharmos em profundidade. E nessa profundidade encontraremos uma essência, uma fonte de água límpida e cristalina que pode trazer umas gotas que alimentarão ou que matarão a nossa sede.
Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 16 de outubro. Então, o pensamento que Blavatsky seleciona para hoje é o seguinte: a ambrósia pode ser extraída até do veneno, o discurso elegante até de um tolo, a virtude até de um inimigo e o ouro da escória. Pois este pensamento nos leva a termos atenção, a não desprezarmos facilmente as coisas que vêm ter até nós, pois em cada uma delas podemos encontrar um tesouro, podemos encontrar uma joia. Tudo depende do nosso olhar, da nossa atenção. Se estamos focados sobre o que é valioso, pois o vamos encontrar a brilhar em qualquer momento e em qualquer situação. Quando os nossos olhos, pelo contrário, estão perturbados, estão enublados de confusão, de fealdade, pois dificilmente vamos encontrar essas joias escondidas. Os sábios sempre veem as virtudes escondidas no ser humano. E nós devemos também como que direcionar o nosso olhar para esse ouro, para essas pedras preciosas que se escondem por detrás, às vezes, como diz a frase, do mais tolo, do discurso mais titubeante, podemos encontrar verdades importantes. Então, pois, que os nossos sentidos sejam direcionados pelo belo, pela virtude, pela justiça, e a vamos encontrar e a vamos percepcionar nas múltiplas oportunidades que a vida nos oferece. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, 17 de outubro, e que nos diz o seguinte: quem não oferece comida ao pobre, roupa ao nu e consolação aos atormentados, renascerá pobre, nu e sofredor. Pois este pensamento que se insere dentro do pensamento da sabedoria oriental, que fala sobre dois conceitos, duas ideias importantes de karma, a lei de causa e efeito, e da reencarnação, pois nos diz que tudo aquilo que nós, no fundo, não conseguimos entender, compreender, teremos em algum momento ou em outra vida que passar por isso. E se encontramos alguém que necessita de algo e não ajudamos a corrigir, a diminuir esse sofrimento quando está ao nosso alcance, pois é porque verdadeiramente não conseguimos entender, não conseguimos compreender esse sofrimento. E então, se não compreendemos um determinado sofrimento, então é sinal que necessitamos de passar por ele para lhe podermos dar o devido valor. Se não conseguimos entender o quanto a fome é dolorosa e não diminuímos esse sofrimento em alguém, então, em algum momento, teremos que experimentar essa dor. Se alguém que está atormentado, um problema, uma dificuldade, e nós, podendo dar uma palavra, dar um apoio, não o fazemos, então não compreendemos essa dor e teremos que passar por ela até saber, de facto, os efeitos que produz no ser humano e podermos remediar essas mesmas dores. Então, pois, não esperemos, segundo este ensinamento, para a próxima vida, mas possamos, nesta mesmo, ajudar a diminuir o sofrimento do outro,
podendo dar um pouco daquilo que temos, porque nenhum de nós é tão pobre que não tenha nada para dar. Olá, vamos ao Pensamento Joias do Oriente para hoje, 18 de outubro, e que nos diz o seguinte: assim como um semeador não tem produção se lançar a semente num solo estéril, também quem dá um indigno não obtém nenhum fruto. Pois a generosidade é algo importante, mas também a nossa visão sobre onde distribuímos essa nossa generosidade também é importante. No sentido de que, como diz a frase, se depositamos a nossa energia, as nossas palavras, o nosso tempo em terreno ou em alguém que não valoriza, que despreza, que continua exatamente fazendo o mesmo, sem ter em conta as nossas palavras, sem ter em conta os nossos gestos, a nossa generosidade, pois acabamos por dilapidar a nossa própria energia, muitas vezes perder as nossas esperanças também, e por isso há que sabermos também se vale a pena e para quem vale a pena depositar a nossa energia, a nossa generosidade. Nem todo o terreno é fértil, todo o terreno é digno, em todo o terreno há forma de vida, mas nem todo o terreno está apto a receber todas as sementes. Então, pois, sabermos generosamente distribuir as nossas sementes nessa sementeira da vida, mas sabendo também em que solo elas podem germinar e não se perder, morrer, mas sim crescer e se tornarem fonte de alegria, de consciência, de vida, de desenvolvimento. Olá, vamos pensamento para hoje, 19 de outubro, extraído de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: há 3 coisas das quais nunca nos cansamos: saúde, vida e riqueza. Então, este pensamento que nos diz muito sobre aquilo que não nos cansa. Mas devemos aprender que não só aquilo que não nos cansa é o que necessitamos e que nos faz bem. Então, estas 3 coisas, pois saúde, aparentemente nunca nos cansamos dela e de querer mais e de a manter. Mas não basta querermos e termos saúde. É importante sabermos como trabalhamos com ela, o que fazemos com essa saúde. Será que a utilizamos bem? A riqueza, o mesmo, e com a própria vida. Não basta não nos cansarmos com aquilo que nos dá gozo, prazer, bem-estar, mas é importante sabermos como utilizar, como direcionar aquilo que temos e que a vida nos dá. Os dons, os bens que a vida nos dá. Então, pois, em vez de procurarmos simplesmente usufruir, gozar daquilo que não nos cansa, pois sabermos usar, sabermos direcionar, sabermos dar bom uso, porque senão também é certo que tudo se esgota quando desperdiçamos, quando não utilizamos convenientemente. Então, pois, que nos momentos de descanso
ou que não nos cansamos por ter, saibamos refletir, meditar sobre o que temos e usarmos bem na nossa vida todos esses dons que são dos momentos favoráveis, dos momentos agradáveis da vida. Olá, vamos ao pensamento para hoje, 20 de outubro, pensamento retirado de Joias do Oriente e que para o dia de hoje, Blavatsky seleciona a seguinte frase: uma infelicidade que veio do céu não pode ser evitada. A cautela é inútil contra as leis do destino. Pois este pensamento me recorda também a filosofia estoica, que fala que na vida há coisas que dependem de nós e outras que não dependem. E, de facto, há uma série de circunstâncias com as quais nos deparamos na vida que são colocadas pelo destino. Ou se quiserem dar outro nome, pois poderemos lhe dar um outro nome. Que é colocada à nossa frente são as circunstâncias. E essas não dependem de nós. Talvez que em algum momento do nosso passado tenhamos desencadeado uma determinada causa que levou a isso que agora se manifesta à nossa frente. Mas essa causa poderia, de facto, ter dependido de nós, mas a sua manifestação já não depende. Então, pois, de nada nos pode evitar de nos encontrarmos com ela. E o que podemos fazer, como dizem os estoicos, é saber lidar com ela, saber aprender, e quanto menos nos revoltarmos contra o facto, melhor vamos poder agir perante essa situação. É como ter algo à nossa frente, uma barreira, um obstáculo, e não podemos impedir que esse obstáculo esteja aí. Podemos sim encontrar meio de o ultrapassar. Então, pois, há coisas na vida das quais não podemos fugir. Não podemos fugir, segundo a teoria oriental do karma, porque é o efeito de uma causa. Ou também não podemos nos desviar de outras que, não sendo exatamente por uma causa que pusemos em movimento, mas por uma necessidade que temos. E então todas essas circunstâncias que, por muito que estejamos atentos, não as podemos evitar, cabe-nos enfrentá-las, aprender com elas, retirar o máximo possível, que elas não passem simplesmente em vão, com sofrimento, mas sim com um olhar de aprendizagem, com uma força de vontade de superação e sabermos ir mais além dessas circunstâncias. Como um bom navegador, não largar o nosso leme no meio da tempestade, porque é aí que mais determinação, mais força temos que ter na nossa vida. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos que Blavatsky seleciona para cada dia do ano, da sabedoria oriental, e que o de hoje nos diz o seguinte: a pior das doenças é a inveja. O melhor dos remédios é a saúde. Pois a pior das doenças é a inveja, porque ao invejar estamos a sair de nós próprios. Acabamos por não valorizar e não cuidar daquilo que verdadeiramente somos. E por isso vamos criar desarmonia em nós, vamos criar esse sentimento de querer, de
possuir aquilo que não é nosso e descuidar o que verdadeiramente é nosso. Então, isso vai gerando em nós uma forma de desarmonia. E a desarmonia da alma leva à doença. Doença da alma e doença do corpo. Por outro lado, a saúde é o melhor dos remédios. Sim, sem dúvida. Porque, e como diz o ditado, pois que a melhor forma de nos precavermos e de evitarmos a doença é cuidarmos da nossa saúde. E que saúde é essa? É a saúde da harmonia. Saúde é, de alguma forma, um sinónimo dessa outra palavra que é harmonia. Harmonia interior e harmonia exterior. Se cuidamos que todos os nossos elementos vão se orientando, vão se equilibrando através do justo meio, através da verdade que vamos encontrando, através do equilíbrio, através da justiça em nós próprios, nos nossos valores, mas também a justiça nos nossos atos, vamos criando uma forma de saúde. E essa saúde é o que irá, no fundo, curar-nos de todos os possíveis males que geram a doença. E os remédios que nada mais são do que aquilo que a própria palavra diz, um remédio. Mas não é verdadeiramente a saúde. É a saúde que temos que manter e é a saúde que temos que conquistar. E como conquistar essa saúde? Através de uma forma de vida que começa no plano mental, no plano das nossas emoções, até à nossa própria forma de viver. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos selecionados por Blavatsky da Sabedoria Oriental para cada dia do ano e que, para o dia de hoje, então, nos deixa o seguinte pensamento. Há 3 coisas que nunca podem ser obtidas a partir de 3 coisas. Riqueza com o desejo dela, juventude com cosméticos, saúde com medicamentos. Pois nos deveria ser evidente a lógica deste pensamento, mas de facto nem sempre assim funciona. Pois não se obtém riqueza a partir do desejo dela. Se não fizermos nada, nunca a conseguimos obter. E isto se reflete sobre todos os aspectos da vida. Se queremos alcançar, conquistar algo, não basta desejar, é preciso atuar para podermos verdadeiramente conquistar. Juventude com cosméticos, pois não. Podemos disfarçar, mas não manter a juventude. Podemos, na forma, podemos exteriormente, tentar disfarçar de muita maneira. Mas outra realidade é o envelhecimento do próprio corpo. E, por último, saúde com medicamentos. Pois deveríamos pensar isso muitas vezes, já que hoje tantos medicamentos se consomem e se consomem muitos medicamentos é porque, na verdade, temos pouca saúde. Porque se temos saúde, não necessitamos de medicamentos. Então, antes de pensarmos que algum medicamento nos poderá salvar de qualquer doença, pois procurarmos manter um equilíbrio, uma vida saudável, não apenas fisicamente, mas uma vida saudável mental, uma vida saudável psíquica e, dessa forma, pois, ajudar a manter a saúde. Essa é a grande causa da saúde, aquilo que está por detrás da saúde. Então, pois, não esperemos
o medicamento milagroso, a panaceia para salvar de muitas das nossas doenças, embora em muitos casos, inevitavelmente, são muito importantes, mas, acima de tudo, cuidarmos da nossa saúde. E a saúde é algo que podemos, dia a dia, através da nossa harmonia de vida, poder conquistar, podê-la manter, para que não necessitemos então de remediar. Olá, vamos ao pensamento para hoje, 23 de outubro, pensamento de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: a ociosidade arruína a seriedade. A mentira é inimiga da verdade. E a opressão perverte a justiça. Pois a ociosidade nos faz perder a seriedade. Porque deixamos, no meio dessa ociosidade, de ausência, de esforço, de vontade, de conseguirmos ir discernindo o que é valioso, o que para nós tem realmente valor e ao qual devemos dedicar a nossa atenção, a nossa seriedade. Então, pois, a ociosidade leva à negligência e a negligência, pois, à perda de valores, daquilo que é valioso para nós, que é valioso para a nossa vida e aquilo que temos que cuidar nela e ajudar a manter-se e desenvolver. Por outro lado, a mentira é inimiga da verdade. Sim, se vivemos na mentira e repetimos essa atitude cotidianamente ao longo da nossa vida, pois, pouco a pouco, vamos perdendo o sentido da verdade. A mentira passa a ser um hábito e esse hábito nos afasta da verdade. Então, pois, cuidado com as mentiras, cuidado com a repetição desse estado mental que nos vai afastando da verdade. E, por último, pois, a opressão perverte a justiça. Inevitavelmente. Porque a justiça, a sua função, é levar à harmonia, é levar à compreensão da lei. É uma forma pedagógica social. Sei que hoje, pois, se calhar está um pouco afastado desse sentido. Nós próprios não a temos na nossa mente nessa forma, nesse sentido, mas esse é o propósito da justiça. O propósito da justiça não é castigar, mesmo que em algum momento, em alguma situação, possa utilizar esse método, essa não é a finalidade. A finalidade é levar o ser humano à compreensão do que é justo, à compreensão da lei, à compreensão da harmonia. E se criamos uma forma de opressão, pois estamos a limitar, estamos a impedir que a liberdade individual, pois, possa estar presente e com isso também possam ocorrer alguns erros que nos vão levar à tomada de consciência. E aí estaria a justiça como forma de tomarmos consciência do erro. Mas se, através da opressão, não podemos desenvolver a nossa experiência, na verdade, estamos-nos a afastar da justiça. Porque o que existe é o medo dessa opressão e não o respeito pela lei, não o respeito pela harmonia, não o respeito pelo outro. E isso nos leva, inevitavelmente, ao afastamento do sentido da justiça.
Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 24 de outubro, e que nos diz o seguinte: a precaução nunca pode incorrer em desonra. A imbecilidade nunca traz honra consigo. Pois a precaução, o cuidado, é fundamental para mantermos uma certa dignidade na nossa vida. Evitar passo a expressão alegórica de as escorregadelas da vida que nos podem trazer a perda da nossa honra, da nossa dignidade. Procurarmos, pois, manter a nossa atenção, a nossa vigilância, o nosso cuidado. E a imbecilidade como a inconsciência, o não conseguirmos ter discernimento, avaliar aquilo que nos pode trazer de mal e negligenciarmos aquilo que nos pode trazer de bem. Essa é, no fundo, muito daquilo que caracteriza a imbecilidade. E isso, inevitavelmente, nunca nos pode trazer a honra, nunca nos pode trazer dignidade. Então, pois, vigilância, atenção, são os caminhos para termos sempre presente aquilo que é mais valioso em nós. Buda dizia que aquele que é negligente já está morto, aquele que é vigilante nunca morre. E assim é de facto a vida, e com ela se expressa a nosso sentido de honradez, de autenticidade e de veracidade com aquilo que de mais nobre existe em nós. Por isso, mantermos a nossa atenção e a nossa vigilância é esse o caminho para a dignidade humana. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, 25 de outubro, e que nos diz o seguinte: quem quer que seja que a riqueza não honre, a pobreza não humilhará, nem a calamidade abaterá. Pois este pensamento nos fala sobre a tranquilidade, a dignidade interior. Aquele que não faz valer a sua pessoa a partir daquilo que possui, das suas riquezas, que não se vangloria disso que possui, pois também na pobreza não vai perder a sua honra. Porque aquilo que verdadeiramente ele é, está para além das circunstâncias, do facto de ser rico ou de ser pobre. Sim, vai ter, no caso de ser rico, umas dificuldades, no caso de ser pobre, outras dificuldades. Mas ele continuará a ser exatamente o mesmo. E por isso também não pode nunca perder a honra nas diferentes circunstâncias. Na pobreza, na riqueza, na dificuldade, sempre continuará a ser o mesmo, porque o seu valor verdadeiro não depende dos elementos externos. Isso faz lembrar-se muito da filosofia também estoica, que diz, pois, que o que procurava realizar naqueles que seguiam essa corrente de filosofia é que cada um se tornasse um rei, se tornasse um senhor de si mesmo, um senhor da sua vida, um rei interior, não um rei de terras, um rei de riquezas, mas um rei essencialmente pela sua dignidade, pelo seu valor e pelo seu sentido forte de generosidade na vida. Então, pois, procurar que
as diferentes circunstâncias com que a vida nos brinda não altere o que verdadeiramente somos. E que para isso, pois, necessitamos de nos conhecer bem, valorizar aquilo que verdadeiramente não podemos perder, que é o que conquistamos interiormente, é o nosso verdadeiro ser. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 26 de outubro. E o pensamento para hoje diz-nos o seguinte: a noite e o dia são os corcéis do homem. Eles apressam-no, mas ele a eles não. Pois o que nos diz este pensamento é que são as leis da natureza, as leis do universo, simbolizadas aqui pelos ciclos do dia e da noite, o tempo, no fundo, que vai nos impulsionando, que nos vai fazendo mover, que nos vai fazendo avançar. Mas nós não podemos alterar aquilo que são os ciclos naturais. Então, há que sabermos, sim, adaptar-nos, ajustar-nos aos ciclos naturais da vida, sem querer que o tempo, sem querer que a vida ande mais depressa ou mais devagar, mas sim sabendo ser um aliado do tempo, ajustando-nos a ele, sabendo aproveitar cada minuto, cada instante, porque muitas vezes queremos que o tempo ande mais devagar porque desperdiçamos muito tempo. Se o soubermos aproveitar bem, não há necessidade de o querer atrasar, não há necessidade de o querer abrandar, porque o vivemos intensamente. Então, não é as circunstâncias que vamos querer alterar, mas sim a nossa forma de lidar com elas, a nossa forma de saber respeitar os ciclos naturais da vida e os seus ritmos. E dessa forma, pois, entrando em harmonia com eles, podemos encontrar a harmonia na nossa vida e encontrar no tempo um aliado nosso. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, dia 27 de outubro. E o pensamento que Blavatsky seleciona da sabedoria oriental para hoje é o seguinte: aquele que não presta atenção a uma lamentação confessa a sua maldade, e aquele que faz alarde da sua caridade incorre em censura. Pois, se não damos atenção à lamentação de alguém, significa, pois, que existe uma semente de maldade em nós. E essa maldade é a própria indiferença. Muitas vezes pensamos que a maldade é só fazer uma ação má. Não. Maldade é também não fazer uma ação boa. Então, é importante, pois, podermos estar atentos ao outro e atento à necessidade que o outro pode ter de nós. Às vezes, apenas de uma escuta, de uma palavra, de um abraço, que pode verdadeiramente ajudar. E se fazemos alardo da nossa generosidade em algum momento, se nos vangloriamos dessa generosidade, isso de facto é censurável. Porque, na verdade, se nos vangloriamos de algo que fizemos, de alguma ajuda que prestamos, é porque a fizemos com vaidade, é porque a fizemos procurando reconhecimento e não pela ação em si, não pela bondade e pela necessidade que essa ação requeria. Então, pois,
termos mais humildade e olharmos como a natureza dá sem nunca esperar algo em troca. Assim devemos ser nós. Se temos algo que podemos irradiar, podemos partilhar, o partilhar naturalmente e seguir com essa mesma naturalidade o nosso caminho, pronto a espalhar ao longo dele aquilo que pudermos, aquilo que temos generosamente para dar. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente. O pensamento para hoje, 28 de outubro, que Blavatsky seleciona da sabedoria oriental é o seguinte: há 4 coisas das quais um pouco levam a um longo caminho: dor, pobreza, erro e inimizade. Pois este pensamento quase que nos levaria a não comentar, mas sim a nos calar. Porque sabemos, por experiência de todos nós, há uma forma, uns podem mais numa, outros mais noutra, sabemos que assim é. O quanto a dor nos leva a um longo caminho, a um caminho de superação dessa dor, não só a dor física, mas a mágoa que fica muitas vezes na causa dessa dor, a memória do que causou a dor, a memória do próprio sofrimento que experimentamos, isso arrasta um longo caminho. Por isso, devemos ter muito cuidado para não causar dor no outro, porque estamos a criar um longo caminho para essa pessoa, mas também, inevitavelmente, para nós, porque a dor que criamos no outro, em algum momento, será a nossa própria dor. A pobreza, pois, o quanto a pobreza nos leva a um longo caminho. Um caminho de dificuldade, um caminho que gera sentimentos muitas vezes negativos para com os outros, a humanidade, o mundo, o desespero que daí surge, os sentimentos e emoções que geram, as dificuldades, os problemas de saúde. E superar-se tudo isso. Não é apenas a pobreza como falta de dinheiro, de bens, mas tudo aquilo que está por detrás desse estado. O erro, pois sabemos o quanto os erros nos arrastam na vida. Já basta os erros que por ignorância cometemos. Não deveríamos cometer aqueles que sabemos desde sua raiz que são de facto um erro. E não fazer erros de forma consciente. Os inconscientes já nos prolongam bastante o caminho. Os que fazemos de forma consciente, pois nos diz a sabedoria que ainda nos prolongam muito mais, nos arrastam muito mais no caminho. E por último, as inimizades. Sabemos o quanto a amizade nos leva a percorrer um caminho alegremente, em ajuda, em partilha, caminhando de uma forma muito mais veloz, porque existe uma alegria de alma e existe uma força unida nessa amizade. A inimizade, pois, arrasta tudo o resto. Arrasta rancores, arrasta dificuldades, separatividade, fragilidade, fraqueza. Então, pois, não alimentemos essas 4 causas que nos prolongam o caminho e nos tornam o próprio caminho extremamente doloroso. Olá,
Vamos ao pensamento de Joias do Oriente, pensamentos que Blavatsky seleciona da sabedoria oriental e que para o dia de hoje seleciona então o seguinte: aquele que não conhece o seu próprio valor não apreciará o valor dos outros. Pois, o primeiro passo em praticamente tudo, em todo o processo de conhecimento, da relação com a vida, da relação com os outros, está no nosso conhecimento, no conhecimento de nós próprios. Como a famosa frase de Sócrates, tirada do templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Então, só aquele que conhece e que reconhece os seus próprios valores consegue olhar os valores dos outros. Muitas vezes somos negligentes na avaliação de nós próprios. Muitas vezes só vemos as coisas negras de nós, da vida, e se reconhecer os nossos erros é algo importante, conhecer as nossas virtudes e as nossas capacidades é muitíssimo, de facto, importante. Porque elas são as nossas armas, as nossas ferramentas para a vida. Aquilo que nos ajudará, inclusive, a combater as nossas deficiências, os nossos erros, é através desses poderes que temos despertos em nós. E quando temos consciência deles, de alguma forma abrimos uma lente na nossa alma, uma lente do nosso coração, que leva à capacidade de ver e reconhecer as qualidades nos outros. E ao vermos essas qualidades nos outros, de alguma forma também desperta em nós como estrelas que nos momentos difíceis acabam por nos iluminar e perceber que há outras possibilidades, perceber que há uma luz para combater os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Então, pois, abrir o olho interno da nossa alma para ver as nossas virtudes, as nossas qualidades e dessa forma nos abrirmos aos outros e ao mundo para ver as qualidades que estão à nossa volta e que estão no coração de cada um dos seres humanos. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para o dia de hoje, dia 30 de outubro, e que nos diz o seguinte: todo aquele que tem vergonha do seu pai e da sua mãe é excluído das fileiras dos sábios. Pois este pensamento tem muitas vertentes. Acho que se podem juntar numa só, que é sermos capazes de reconhecer o valor de todos aqueles que ao longo da vida são responsáveis pelos nossos nascimentos. Quer o nascimento físico, quer muitos outros nascimentos ao longo da vida. Saber reconhecer, saber retribuir esse valor com o nosso amor, com a nossa capacidade de valorizar o esforço de cada um, o seu papel na nossa vida, aquilo que nos deram. Evidente que este pensamento não fala só do pai e mãe física. Fala de todos os mestres que podemos encontrar ao longo da nossa vida. E não só mestres de sabedoria, grandes seres, porque esses muito provavelmente encontraremos muito poucos, ou se calhar nenhum.
mas muitos outros seres humanos que foram responsáveis por darmos um passo mais à frente. Foram responsáveis por nos conhecermos um pouco melhores. E tudo isso devemos reconhecer, porque senão não poderemos entrar na fileira dos sábios, como diz este pensamento. Porque nessa fileira estão apenas aqueles que sabem reconhecer os que lhe deram vida, quer a vida física, quer a vida espiritual. Olá, vamos ao pensamento para hoje, 31 de outubro, pensamento extraído de Joias do Oriente e que nos diz o seguinte: aquele que não é humilde na sua própria visão, nunca será exaltado na visão dos outros. Pois, quando nós não temos uma visão, uma atitude humilde, mas antes optamos por uma arrogância, naturalmente que não vamos despertar admiração, exaltação real, verdadeira no outro. Quanto muito podemos encontrar nos outros uma certa cobiça. E muitas vezes nos queixamos da cobiça dos outros e, naturalmente, aquilo que vem atrás dessa cobiça, uma atitude, algo de querer se apoderar, de querer ter algo que é nosso. Isso nos cria alguma perturbação, pois se essa cobiça existe, o mal não é só do outro, é porque em nós existe uma certa ambição de mostrar, de nos tornarmos arrogantes na nossa forma de estar na vida. Se queremos ou se não queremos ser vítimas de cobiça, pois há que ser humilde. E essa humildade gera naturalmente uma proximidade dos outros. E essa proximidade deita abaixo os muros da desconfiança. E deitando abaixo os muros da desconfiança, nasce o respeito. E nascendo o respeito por alguém que, pois, tem valores, por alguém que olha a vida com humildade, pois, inevitavelmente, vai surgir um sentido e um olhar de enaltecimento do outro. Então, pois, se a nossa visão do mundo, dos outros, é humilde, vai gerar, inevitavelmente, uma exaltação por parte do outro. Se somos arrogantes, nunca esperaremos que os outros enalteçam as nossas qualidades.